Olá, soy el profesor Palomino. En este vídeo aprenderemos a proyectar en Multisim un Ponte H para un motor típico utilizado en proyectos de robótica, si se quiere, con una tensión de 12 voltios, una corriente de 60 mA y una corriente de 1.3 amperes que es usada pelo motor para vencer a inércia dela. Então, é um pico importante a ser considerado no desenho, né? Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui o desenho, deixamos aqui de lado o motor e para isso vamos pelos componentes. Vamos utilizar os transistores chip. Então, vamos colocar aqui, vamos procurar os BJT NPN. Então vamos pelos chip 31, vamos utilizar 2 e vamos também utilizar o complemento desse transistor que é o 32 também, chip 32. Então este aqui e esse aqui, vamos já tentando modelar um pouco o Ponte H, né? Para este transistor a intenção é que o emissor esteja conectado à polarização. Então vamos fazer um flip horizontal e um flip vertical. Vertical para que o emissor fique lá em cima e horizontal para que a base fique deixei aqui, e vertical para que o emissor fique na polarização de 12 volts. Aqui também vamos fazer um flip horizontal para deixar a base no lado direito, né? Isso facilita muito a topologia. A intenção é já construir uma forma de ver o porquê o nome Ponte H, né? De onde que vem esse H. Então vamos ver que ela obedece sim a letra H, né? Então vamos deixar para fora estes nomes, os labels, para colocar agora os diodos. Então esses diodos pode ser um N4004, que normalmente é utilizado, é comercial, é fácil de conseguir e suportará as correntes que este circuito terá que controlar. Então já temos os diodos. Para que não fique feio aqui o nome, vamos deixá-lo para este lado. A intenção também é esse do chip. Vamos deixá-lo aqui. Peguei o nome errado, este aqui. Isto. Portanto, porque este está um pouco para cima. A mesma coisa vamos fazer com o nome do diodo. Não tem muita coisa aqui, né? Aí está, selecionei e coloco ali. Igual este também. Não, ok. Quero o diodo. Isto. O Q2 é do transistor. Perfeito. Isso fica um pouco para baixo. Agora vamos fazer as conexões que são em paralelo, né, dos diodos ao transistor. Este diodo permite proteger o coletor emissor do transistor, porque como a carga do motor é de natureza indutiva, ele pode gerar uma sobretensão entre coletor e emissor, gerando a queima do semicondutor. Então estragaria assim, no caso estragaria o transistor. Não queremos isso, claro. Agora vamos pelas fontes de polarização. Essa fonte pode ser BDD que aparece 5, mas eu já troco por 12, né? Vamos colocar de 12 volts e fazer um Ctrl C, Ctrl V. Isso, vamos deixar mais para cá. Pronto. E agora as terras, ground, Ctrl C, Ctrl V e outro ground aqui.
Vamos deixá-lo para este lado. É isto, aí está. Pronto. Aí está a terra, a polarização. Eu vou simular a carga do motor com um indutor. Então, esse indutor pode ser de 1 mA, é um valor típico, 1 mH, o valor típico do indutor. E esse indutor vamos conectá-lo então ao ponte H. Vamos deixá-lo aqui. Aqui vamos deixar. Este tem uma forma de conectá-lo melhor. Vamos deixá-lo aqui. Vamos conectar este aqui. Pronto. Ui. É somente. Bom, se eu quero deixar aqui um fio, vamos deixar aqui e aqui, certo? Deixar baixo um pouco mais. Pronto, aqui ficou muito bem. E aqui faremos o mesmo com este indutor do mH. Conecto aqui. E agora um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. A ideia é que fique simétrico, né? Já no esquemático. Aqui falta só isto. Ponto mais. Pronto. Esse é o circuito parece um H, né? Esse é por isso chamado ponte H. Para controlar estes transistores, na medida em que eu quero que a corrente circule pela carga, quando circula da DBDD pela carga, que nesse caso é um motor modelado com um indutor de 1 mH, ela vai e procura a terra. Teremos que então acionar Q3 e Q2 para que a corrente encontre o circuito fechado e passe num sentido a corrente circulando no outro sentido fará que o motor gire no sentido contrário. Então vamos por nossos transistores. Vão ser transistores também BJT, NPN. Pode ser o famoso 2N2222. Aí está, 22A. Então vamos colocá-lo neste lado. E Ctrl+C, Ctrl+V é o mesmo, vá para este outro lado. Vamos fazer um flip horizontal para que a base fique também apontando para o lado de fora do H. Este é o circuito. Agora vamos conectar as bases dos transistores porque serão controlados. Obviamente este transistor vai conectar o Q3 e o Q2 e o Q6 conectará as bases de Q4 e Q1. Precisamos uma resistência limitadora de corrente, né? Para essas bases. Pode ser de 100 ohms. Importante. Onde ficou? Ficou lá em cima. Aqui. 100 ohms e 100 ohms. Então este resistor estará conectado desta forma e este outro do mesmo jeito estará conectado aqui. Vou esticá-lo um pouquinho para cá, assim não fica sobrepondo os nomes, né? E um pouquinho mais para lá. Muito bem. Então agora com o transistor já com a resistência em Q3, agora só conecto Q2. A mesma coisa neste outro. Vamos conectar o transistor Q1. Então aí estão já conectadas as bases dos transistores que serão controlados por estes dois. E interessante, sem dúvida, que estes controles das bases é feito por um sinal digital de baixa corrente comparado com as correntes que ele vai controlar. Então, é um circuito que pode ser controlado digitalmente por qualquer microcontrolador. Para isso, devemos garantir que a corrente que passa pela base deste transistor tem que ser menor a 10 mA.
dependendo do transistor, ele vai suportar em torno de 15 mA pela base. Alguns encapsulados, o TU92, por exemplo, o TU90 suporta bastante bem. Ele tem um encapsulado metálico, dissipa mais a potência, ele suporta mais corrente, mas em geral ele suportaria aqui uns 10 mA, né? Então vamos supor que conseguimos um TU92 de plástico, de epóxico, e vamos tentar desenhá-lo com uma corrente menor a 5 mA. Então vamos colocar as resistências, que podem ser de novo, isso, vamos colocá-lo aqui. E a outra resistência, claro, são valores que vamos ter que mudar. Inicialmente eu acredito que podem ser uns 1K, 1K pode ser 1K e esse também 1K. Com essas resistências de 1K, vamos limitar a corrente da base, mas é uma corrente que deve ser suficiente para saturar os resistores Q6 e Q5, né? Então vamos levar por aqui o fio para ficar perto deste outro. Este aqui colocamos isto. Aí estão as duas resistências, e nestes dois terminais vamos colocar os sinais que permitam comutar um no outro. Claro, é importante observar que este desenho impede que os dois transistores deve ser impedido por software, na verdade, e deve impedir que os dois transistores estejam saturados ao mesmo tempo, porque isso implicaria que todos os transistores estão conduzindo, e isso faz com que a corrente circule de VDD a terra, não passando pela carga, gerando um curto. Se são as baterias de um robô, vai detonar as baterias do robô. Então vamos por uns switches. Podem ser este SPST. Colocamos um switch aqui. Ctrl C, Ctrl V, colocamos outro aqui. Vamos procurar as fontes. Novamente, uma fonte de... Vamos colocar uma fonte de 5 volts. Será aqui e aqui. Claro, seria interessante garantir um nível de 0, né? Esse nível de 0 se garante colocando uma resistência à terra, mas que neste caso não vou colocá-la porque por simplicidade também ele não vai ter corrente circulando para as bases, portanto é o efeito que vamos obter também com um 0. Então, neste caso colocarei alguns pontos de prova. Quero saber a corrente que vai por estas resistências aqui. Tensão e corrente. Aqui vai outra tensão e corrente, né? Aqui eu vou preparar a simulação. Bom, será uma interativa, né? Então essa interativa permitirá ter aqui as informações na hora que a gente manda simular, a gente vê aqui no circuito mesmo. Mas observem que ele tem muita coisa mostrando. Se for uma análise de sinal, seria interessante ver o ganho e demais, um amplificador. No caso aqui, este não é o caso. Então vamos a parâmetros custom, selecionamos tudo, deselecionamos e só vamos selecionar corrente e tensão. Ok, aqui ficou. Então vou facilitar minha vida somente copiando e colando este mesmo. Isto. Aí está. Também vou colocar a corrente, né, aqui no motor. Tensão e corrente, me interessa essa corrente. Vamos colocar um pouco mais para cima para poder... A ideia é não colocar em cima dos nomes para poder ter também uma noção do circuito. Então, também me interessa a corrente que passa por esta resistência de 100 ohms, né?
pode ser uma resistência importante de analisar, vamos ver por quê. Então, para isso, Ctrl C, Ctrl V. Observem que a corrente realmente circula em sentido contrário. Então, vamos dar uma Reverse Proof. Utilizamos o Reverse Proof. E aqui está certo, né? A corrente circula neste sentido, saindo da base de Q4. Muito bem. Então, já temos isso. Me parece importante monitorar a corrente que vai pelos transistores, né? Então também vamos colocar aqui na fonte com Ctrl R, rotar esta ponta de prova. Isto. Mais uns aqui, Ctrl C, Ctrl V. Esse terá o mesmo efeito. Vamos deixar isto para cá, este aqui. E estes outros também me interessam, então vamos lá, vamos tentar colocar aqui que não fique muito saturado, não tem jeito, vai ficar assim mesmo, mas são informações que a gente vai ver dos transistores. Vamos ter que conferir que ele esteja funcionando. Então, tudo bem, acredito que já temos todos os valores, vamos rodar. Ao rodar, vamos perceber que quando aciona... Bueno, inicialmente as correntes são quase zero, né? São nanoamperes, é praticamente zero. Na fonte também temos uns microamperes, são correntes extremamente pequenas, fruto do funcionamento dos transistores desse jeito, né? Eles têm algumas perdas, enfim, mas que agora não me preocupam. Vou acionar o primeiro switch, a corrente pela base de 3.16 mA. Tranquilamente qualquer microcontrolador poderá acioná-lo. A maioria dos microcontroladores tem uma corrente de 10 mA, então funcionaria bastante bem. Além disso, temos aqui uma corrente que controla uma corrente que circula pelo coletor do 2N22 de 98 mA. Ele está feito para uns 800 mA, mais ou menos, em encapsulado metálico. E quando não, vamos supor que seja metade. Então está perfeito, 98 mA. Observar que no outro lado ele está em 3 micros, praticamente não tem corrente que consiga saturar o transistor. Então Q4 e o transistor Q1 não estão funcionando, estão em circuito aberto. Isso faz com que estes 2.82 amperes que a fonte está drenando por este lado estão entrando por Q3 e observem que essa corrente está passando pelo motor. Não é 282, porque lembrem que aqui praticamente 100 mA foram pela base. Então parte dessa corrente vai para a base e a outra vai para o coletor. Então o coletor certamente perdeu um pouco de corrente, uns milis só. Então aqui ainda temos 2,72 amperes, suficiente para o motor de 60 mA funcionar. Obviamente não vai cair toda essa corrente, a corrente está em função do que demande a carga, então será perfeito. E esse pico de 1.3 será absorvido tranquilamente por um circuito que consiga ter 2,72 amperes, então nem vai esquentar. E seguidamente nós vamos ver que a corrente circula pelo transistores Q1, Q2, este transistor Q2, né? Olha a importância de não atrapalhar a visão dos nomes dos dispositivos, né? Mas tudo bem, esse Q2, por descarte, 2,72 amperes está passando por aí. Então funciona bem. Vamos mudar para ver o outro lado. Obviamente aqui já deixou de saturar o transistor 2222 Q5. 3 microamperes circulando pelo coletor. É uma corrente que não consegue saturar os Darlington, os transistores os chip 32, nem o chip 31 aqui. Então a corrente agora está sendo, observar que está sendo graças a que Q6 está saturado,
permitindo a corrente circular da base de Q4 e de Q1, né? Aí dá para ver. Então aqui os 282 amperes agora passa por D3, por este Q4, perdão, por Q4, que é o transistor que vai encaminhar a corrente pela carga. Aí está menos 272 amperes, agora é negativo porque a corrente vai no sentido contrário, fazendo um giro no motor no sentido contrário ao anterior. E o Q1 com o chip 31 passa os 272 amperes por ele, encontrando a terra, fechando o circuito. Muito bem. Pelo outro lado, evidentemente, 6 microamperes, que não será nem medianamente próximo ao valor que ele precisa, de 60 mA. Então não haverá nenhum efeito desses transistores funcionando para o motor. Então, bem, essa é uma simulação interativa e só me sobra mais uma simulação, mais uma condição de simulação, que é quando os dois estados estão iguais, né? Então, vamos ver, quando os dois estão em aberto não passa nada, e quando os dois estão fechados, é muito importante ver que a corrente dos dois lados é a mesma, 282, 282, mas na carga no motor, a corrente é de 0 amperes, não há circulação de corrente, não funciona. Então, essa energia que está sendo gasta, que está sendo a máxima corrente que circula pelo circuito dos dois transistores, é praticamente um curto. Então estamos levando VDD e terra a um curto de 282 amperes, que se são baterias, evidentemente que não vai ter nenhum efeito no motor, e sim sobre a carga que estará descarregando nas baterias, se for o caso, né? Pode apresentar aquecimento, né? Pode, além disso, os fios apresentar um desgaste, digamos, um enfraquecimento dos pontos de solda, enfim, dependendo do fio que utilize, ele pode esquentar o suficiente para se arrebentar. Então, é bom manter, se nós vamos trabalhar com 600 mA e com pequenos transitores de 1.3, você pode dimensionar para que o circuito tenha materiais leves, né? Fios com bitola fina, enfim, dependendo do que você precisar, dependendo do motor, você já projeta o circuito. Bem, este é o desenho do ponte H. No próximo vídeo vamos ver uma simulação transitória para analisar o comportamento do ponte H. E seguidamente, em outro vídeo, vamos fazer a placa para este ponte H. A ideia é fazê-la pelos dois lados, top e bottom, ou fazê-la só por um dos lados, diminuindo os custos de fabricação. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.